Eu vou falar sobre a dengue, ok? O seminário da dengue. Aqui, para começar, a gente tem um mapa onde em verde a gente pode ver as regiões que contém a dengue, né? Então, em verde é a dengue, em azul a chikungunya e em vermelho o Zika vírus. Bem, eu começo falando nesse seminário que só nesse ano, em 4 meses, a gente atingiu o percentual de contaminação pela dengue referente ao ano passado inteiro, né? Ou seja, em 4 meses a gente chegou a atingir 542 mil casos até 23 de abril, sendo que ano passado inteiro somou 544 mil casos. Bem, ainda segundo as informações do Ministério da Saúde, até o momento foram confirmados 160 óbitos por dengue em todo o país. Os estados que apresentam o maior número de óbitos foram São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Bahia. E a pasta ainda informou que investiga outros 228 óbitos prováveis pela doença. Aqui a gente tem um gráfico da curva epidêmica de 2021-2022, que foi atualizado em 24 de abril desse ano. Bem, o que é a dengue? A dengue, de acordo com a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, Brasil 2001, é uma doença febril, aguda, caracterizada em sua forma clássica por dores musculares e articulares intensa. Tem como agente o arbovírus, do gênero Flavivírus, da família Faviridae, da qual existem 4 sorotipos conhecidos, né? A infecção por um deles confere proteção permanente para o mesmo sorotipo e imunidade parcial e temporária contra os outros 3. Trata-se caracteristicamente de enfermidade de áreas tropicais e subtropicais, onde as condições do ambiente favorecem o desenvolvimento dos vetores, né? Várias espécies de mosquito do gênero Aedes podem servir como transmissores do vírus do dengue. No Brasil, 2 delas estão hoje instaladas, que é o Aedes aegypti e a Aedes albopictus. Bem, os tipos de dengue conhecidos, né, existentes aqui no Brasil, é o tipo 1, 2, 3 e 4. O tipo 5 até o momento só foi registrado na Malásia e em 2007, ok? Bem, aqui é a estrutura do vírus da dengue, arbovírus. O que é os arbovírus? São viroses que são transmitidos por insetos, né? Ou seja, mosquitos, carrapatos. E ela tem 2 principais famílias, que é o Tagoviridae, que é responsável, né, por causar chikungunya, e a Flaviviridae, que é responsável por causar a dengue e o Zika vírus. Okay? Bem, como é que é a estrutura do flavivírus, né? Porque são esses vírus da família dos flavivírus que transmitem a dengue, ou seja, ele é o agente etiológico, é o agente causador da doença. O mosquito, ele é apenas o quê? O vetor, né? Então, ele possui o vírus de RNA de fita simples, ele é pequeno, envelopado e possui uma forma esférica. Temos envelope, capsídeo e genoma. As proteínas estruturais encontradas no vírus da dengue são a proteína E do envelope, a proteína C do capsídeo e a proteína PRM, que é a proteína de membrana presente no envelope viral. Bem, o tipo de material genético encontrado no vírus é o RNA de fita simples positiva, que quer dizer que esse material genético se assemelha a um RNA mensageiro. Bem, as proteínas como NS1 e NS2 já são proteínas não estruturais, né? Ou seja, elas são produzidas pelo vírus apenas durante a sua replicação no interior de uma célula hospedeira. Okay? Bem, aqui temos a estrutura do dengue, ok? E aqui a gente tem os sorotipos, né? Como eu já tinha falado, aqui no Brasil a gente tem 4 sorotipos, né, conhecidos. A dengue 5, ela só foi diagnosticada na Malásia. Bem, e elas possuem pequenas diferenças no genoma e na proteína E, ok? Atualmente nós temos 5 sorotipos de vírus da dengue com pequenas diferenças no genoma e na proteína E. Cada sorotipo ele se distingue geneticamente dos demais, o suficiente para que a imunidade gerada por um deles não proteja você contra os demais. Bem, o vírus da dengue ele promove reações nas células do nosso organismo. Os glóbulos brancos, que protegem e defendem o nosso organismo, e as plaquetas, que ajudam a coagular o nosso sangue, diminuem. Em casos mais raros, o vírus consegue atacar diretamente o coração, o fígado, o sistema nervoso, provocando uma infecção. O que mais vemos por aí é o vírus atacar o sistema imunológico e causar desidratação. Além disso, os vasos sanguíneos ficam mais porosos, ocasionando a perda da proteína e da água do nosso sangue. Tem os vetores. Os vetores são o Aedes aegypti, né, a fêmea, conhecido como mosquito da febre amarela, e o Aedes albopictus, conhecido como mosquito tigre asiático. Né? Esses mosquitos eles tendem a viver em regiões tropicais e subtropicais. O mosquito tigre asiático é uma espécie invasora e foi introduzida nas Américas através de containers de cargas marítimas. Olha, quando o clima se altera, determinados insetos que atuam como vetores de doença podem se disseminar para novas áreas, causando novos surtos à medida que ampliam a sua área de abrangência. Bem, aqui a gente tem a diferença entre o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. A grande diferença entre o Aedes aegypti é aqui, o dorso do tórax, bem desenhado em forma de lira, tem hábitos urbanos, ele está domiciliado e ele é o principal vetor de dengue, zika e chikungunya no Brasil. Já o Aedes albopictus, ele tem o dorso do tórax, no dorso do tórax ele tem um desenho em linha reta longitudinal ao corpo, tem hábitos urbanos, rurais, silvestres e semi-silvestres, e é um potencial vetor da dengue, da zika e da chikungunya. Bem, apesar de ser o transmissor da dengue no Sudeste Asiático e existente no Brasil desde 1986, o Aedes albopictus, até agora, não foi encontrado naturalmente infectado no país. Este possui uma valência ecológica bem mais ampla que o Aedes aegypti, sendo encontrado também em ambiente silvestre, não passível, portanto, de eliminação. É o vetor secundário, uma vez
que não é muito doméstico e nem muito antropofílico. Assim, mesmo que o Aedes aegypti seja eliminado, ainda existe, mesmo que reduzido, o risco de transmissão da dengue pelo Aedes albopictus. Bem, aqui a gente tem a classificação, né, do Aedes aegypti, que é do reino Animalia, filo Artrópoda, classe Insecta, e assim vai. Bem, o ciclo de vida do Aedes aegypti é dividido em 4 etapas, né? Ovo, larva, pupa e adulto. Bem, a fêmea do mosquito, ela deposita seus ovos nas bordas dos recipientes com água limpa e parada. 2 ou 3 dias após o contato com o líquido, esses ovos viram larvas e dia depois chegam na fase da pupa. Esse ciclo dura cerca de 48 horas e ao término se transforma em mosquito adultos. Os ovos do mosquito são muito resistentes e podem sobreviver até mesmo por um ano em um local seco. Quando este local recebe água limpa, em cerca de meia hora, este ovo pode se desenvolver. Bem, o Aedes aegypti leva em média 10 dias para se desenvolver, vive uns 30 dias. E uma única fêmea produz de 60 a 120 ovos em cada ciclo reprodutivo e pode ter mais de 3 ciclos durante sua vida. Aqui a gente tem as imagens das larvas do Aedes aegypti. E aqui temos todas as fases, né? Ovo, larva, pupa e adulto. Bem, de acordo com o Brasil, né? Brasil 2009B, que a gente vai falar sobre a transmissão, né, da dengue. O ciclo de transmissão da dengue se inicia quando a fêmea do Aedes aegypti pica uma pessoa com dengue. O tempo necessário para o vírus se reproduzir no organismo do mosquito é de 8 a 12 dias. Após isso, ele começa a transmitir o vírus causador da doença. Esse mesmo mosquito, ao picar um ser humano sadio, transmite o vírus para o sangue dessa pessoa. Dentro de um tempo, que varia de 3 a 15 dias, a doença começa a se manifestar. A partir daí, o ciclo pode voltar a se repetir, caso essa segunda pessoa, seja picada por outro Aedes aegypti. Não há transmissão pelo contato direto com o doente ou suas secreções, nem por meio de fontes de água ou alimento. Bem, as fêmeas do Aedes aegypti, elas restringem seus hábitos hematóficos aos horários diurnos, ou seja, elas se alimentam de sangue. Seus picos de maior atividade acham-se, né, geralmente situados no amanhecer e pouco antes do crepúsculo vespertino. O hábito diurno também é demonstrado pelos machos. No homem, é o hospedeiro mais procurado. Tá? Geralmente eles são picados mais na região dos pés, na região da parte inferior das pernas. Uma só fêmea de Aedes aegypti infectada, ela pode, enquanto procura alimentar-se satisfatoriamente, produzir várias alimentações curtas em diferentes hospedeiros. Aqui a gente tem as fases. Conheça o mosquito, o macho mosquito. Ele alimenta de frutas, sua saliva possui uma substância anestésica, seu corpo é menor que o da fêmea e ele possui muitos cílios nas suas antenas. Já a fêmea, ela necessita de sangue para amadurecer seus ovos, sua saliva também possui uma substância anestésica, ela mede em média 1 centímetro e ela tem poucos cílios em suas antenas. Sintomas da dengue. O doente ele pode apresentar febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, náusea, até mesmo não apresentar sintomas, né? Ou seja, ser assintomático. O aparecimento de mancha vermelha, sangramentos no nariz, nas gengivas, dor abdominal e vômitos persistentes, eles podem estar indicando a evolução para a dengue hemorrágica, que é um quadro mais grave, né, e necessita de muita atenção médica. E ela pode ser fatal. É importante procurar orientação médica assim que surgir os primeiros sintomas. Bem, aqui temos sintomas. A gente tem as fases clínicas de evolução da doença, né? Temos a fase febril, onde o indivíduo apresenta febre de 39 a 40 graus. O paciente pode apresentar náusea, diarreia, e a maioria dos pacientes se recuperam nessa fase, depois dessa fase da doença. Temos também a fase crítica, onde pode evoluir para formas mais graves, né? Que é a febre acompanhada de sinais de alarme, como vômitos persistentes, dor abdominal, acúmulo de líquidos, sangramento de mucosa. A dengue grave, ela apresenta entre suas manifestações o extravasamento de plasma, hemorragias grave e até mesmo no sistema nervoso. Bem, aí tem a fase de recuperação, que aos poucos ele vai aparecendo uma melhora, né? Pode ocorrer manchas vermelhas com coceira e podem ser observadas também infecções bacterianas. Bem, e as condições de risco para a dengue, o que são crianças menores de 2 anos de idade e adultos maiores de 65 anos, gestantes e pessoas portadoras de doenças crônicas, né? Como com doenças cardiovasculares, diabetes, doença pulmonar, doença renal, doença hepática, doenças autoimunes. Bem, a dengue hemorrágica ela é mais frequente após a segunda contaminação. Depois que você pega 1, 2, 3 vezes a dengue, a probabilidade de você desenvolver uma dengue hemorrágica ela é maior. O diagnóstico. Bem, as principais formas de diagnosticar a dengue são o isolamento viral e o teste sorológico. A sorologia é considerada um método de rotina e a coleta de sangue ela não exige preparo nem jejum. Sorologia para dengue. Os anticorpos IgM podem ser detectados a partir do 6º dia após o início dos sintomas. No entanto, se não for a primeira vez que o paciente tem dengue, o teste pode ser realizado a partir do 3º dia. Já os IgG podem ser detectados a partir do 9º dia. Em caso de infecção secundária, a doença é detectável desde o 1º dia. O isolamento viral também é feito a partir da coleta de sangue, sendo o exame mais usado para determinar o sorotipo do vírus, né? Se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5. Deve ser realizado nos primeiros 3 dias após o início dos sintomas. E temos a prova do laço, né, que é também muito importante para avaliar a gravidade da dengue, sendo indicada para todos que estão com suspeita de dengue. Aqui temos, né, a imagem da prova do laço, onde a gente vai insuflar o medidor de pressão até o valor médio, retirar depois de 5 minutos em adultos e 3 minutos em crianças. A gente vai desenhar um quadrado 2,5 por 2,5 e a gente vai observar ali, depois desses minutos, quantos pontos vermelhos possui nesse quadradinho. Se 20 ou mais em adultos, é positivo para dengue. 10 ou mais em crianças, também é positivo para dengue. E aqui temos, né, mostrando aqui o exemplo de uma enfermeira fazendo a prova de laço em um paciente.
Bem, contudo, o resultado não é decisivo para o diagnóstico da dengue, uma vez que outras doenças levam resultados semelhantes. A confirmação da doença se dá pelo isolamento viral, que pode ser feito até o 5º dia de manifestação dos sintomas através da sorologia, a partir do 6º dia, que detecta a presença do anticorpo contra o vírus, explica Gustavo Jarranson, infectologista da Unifesp, ok? Bem, outro exame também que é usado é a ultrassonografia, que é um método diagnóstico inócuo e que não usa radiação ionizante, né, de baixo custo e fácil acesso. Esse exame detecta precocemente sinais de extravasamento plasmático. Esses sinais podem ser detectados até 2 dias antes da efervescência, principalmente o derrame pleural, e antecedem as modificações de hematócrito, ok? Bem, o tratamento da dengue. Bem, os primeiros sintomas, procurar imediatamente atendimento médico, tratar os sintomas até que o ciclo do vírus se conclua, beber bastante água, fazer bastante repouso e principalmente tomar a medicação indicada. E também é proibido tomar qualquer remédio à base de ácido acetil salicílico, tá bom? Que pode agravar a situação e evoluir ali para uma dengue hemorrágica, né? O tratamento da dengue hemorrágica, que é a principal complicação da dengue, ele deve ser feito no hospital com uso de soro diretamente na veia e medicamentos para interromper a hemorragia e aumentar as plaquetas, que são componentes do sangue responsáveis pela coagulação sanguínea e interrupção da hemorragia. Bem, vacina da dengue, né, foi lançada em 2015 e aqui no Brasil só está disponível no mercado privado e com restrições de uso. Somente podem tomar vacina da dengue quem já teve dengue, ok? A Dengvaxia não é recomendada para quem nunca entrou em contato com o vírus da dengue. Essa é uma recomendação reforçada pela Anvisa e pela Organização Mundial de Saúde. A vacina é indicada apenas para indivíduos de 9 a 45 anos com infecção prévia por dengue. E a administração consiste em 3 doses, que devem ser intercaladas no intervalo de 6 meses. Aqui temos a foto da Dengvaxia. Aqui eu puxei o valor, né, da dose dessa vacina da dengue. No Sabin, ela está a cada dose R$207 e ainda não chegou, né, e nem tem previsão para chegar na rede pública de saúde. Habitats do mosquito da dengue. Ele gosta de viver em piscinas e banheiras de hidromassagem com água parada, brinquedos e piscinas infantis, locais de banhos de pastos barris para coleta de água de chuva. Tudo que armazena água limpa, que ela pode ficar limpa e parada, é um habitat para esse mosquito, para esse vetor. Bem, a eliminação de fonte de água parada é a principal linha de ataque no controle das populações de mosquito. Bem, a prevenção ainda é a melhor opção para evitar a proliferação do vetor de transmissão e, consequentemente, o vírus da dengue. Segundo o diretor do Instituto Leônidas e Maria Leone da Fiocruz Amazônia, Sérgio Luz, já não se cogita mais erradicar o mosquito. Fala-se de controle. Bem, a profilaxia, a prevenção, as tentativas de controle da dengue por meio do controle do vetor não têm sido muito bem sucedidas, né? Contudo, a eliminação total da água parada, ela é quase impossível, de forma que a redução efetiva do vetor requer o apoio completo da comunidade. Além disso, inseticidas não funcionam tão bem para os mosquitos asiáticos que vivem no interior de domicílios. Mosquiteiros podem oferecer também uma proteção. Bem, aqui tem o Fumacê, de combate ao mosquito Aedes aegypti, fonte da G1. E aqui temos outros métodos de controle, né, que é tampar bem as caixas d'água. E também temos a armadilha, chamada de ovitrampas, ok? Eles são recipientes cilíndricos projetados para ser locais atraentes para a postura de ovos. Elas contêm uma malha que impede que os mosquitos maduros escapem posteriormente do recipiente. Algumas ovitrampas também possuem pás revestidas com material viscoso que aprisionam as fêmeas poedeiras. E aqui a gente também pode usar alguns animais que são predadores das larvas do mosquito, né? Como copperpods, que é um tipo de crustáceo, larváfagos, peixe-mosquito, libélulas e larvas de besouros, né? Em áreas de reprodução do mosquito, né? Onde tem essas larvas. Outra opção também é a bolacha efervescente mosquito Dunks, que é um nome de comercialização que você pode estar comprando pela internet e é mais conhecida lá no exterior. Ela possui uma bactéria, Bacillus thuringiensis israelensis, e são blocos de solução lenta que podem ser adicionados nas lagoas ou fontes, né, para a eliminação das larvas de mosquito. Em alguns locais também foram liberados mosquitos machos estéreis, geneticamente modificados, para reduzir o crescimento da população. E aqui a gente tem algumas orientações, né, para evitar o uso de água parada, né, deixar água de chuva acumulada sobre laje, manter tampas de barris de água fechado, guardar as garrafas de cabeça para baixo e entre outras. Outras também que ajuda também aqui no Brasil a gente a combater, né, o Aedes aegypti são os agentes comunitários de saúde, né, que é aqueles que vêm, batem na nossa porta, entram, né, eles acabam ali ajudando, né, promovendo instruções, né, de como a gente combate o Aedes aegypti. Infelizmente, como diz a charge aqui, a agente comunitária de saúde fala, controle da dengue. E um proprietário da casa fala que está tudo sob controle da dengue. Só que ali a gente pode ver pneu, vaso de planta, tudo mosquitinho voando, né? Porque muitas vezes o agente quer entrar na nossa residência e a gente, por ignorância, não deixa entrar, né? O que dificulta o combate ao mosquito da dengue. Todos contra a dengue, e aqui temos as referências. É isso.